na parte de quinta-feira. Espiritualismo nos últimos dias, a segunda parte. Nossa esperança de salvação está unicamente em Jesus, não na lei. Não é a lei que nos salva. Quem nos salva é Jesus. Mas o Salvador Jesus Cristo tem uma lei, porque o governo de Deus tem uma lei. Não existe governo sem lei. E a lei de Deus, os 10 mandamentos, um reflexo do caráter santo de Deus, é a lei do governo divino. Os que são salvos em Jesus Cristo terão prazer na obediência aos mandamentos. Os sinais nas mãos e nos pés de Jesus nos convidam a aceitar o sacrifício oferecido a um custo infinito. Em breve, Jesus voltará para reivindicar aqueles que são seus. A segunda vinda de Cristo é chamada na Bíblia de a bendita esperança. Tito, capítulo 2, verso 13. O objetivo de Satanás é destruir essa esperança na volta de Jesus. Ele, Satanás, realizará maravilhas e qualquer coisa que leve as pessoas para longe da verdade e da salvação em Cristo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, ou a fé em Jesus, Apocalipse 14, 12. Na luta final, Satanás tentará impedir que as pessoas guardem os mandamentos de Deus ou tenham a fé em Jesus. Precisamos ter cuidado com qualquer ensinamento que, mesmo acompanhado de sinais e de milagres, nos afaste de algumas dessas duas características do remanescente de Deus. A maioria sempre esteve errada. A maioria anda no caminho largo, mas a minoria anda no caminho estreito. E a minoria guarda os mandamentos de Deus e não os mandamentos romanos. O que a Bíblia nos diz sobre o poder enganador e a maneira de operar de Satanás? Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, vamos ver o verso 23 a 27. Leia comigo. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. A volta de Jesus Cristo será visível. Não viaje de uma cidade para outra para ver Cristo na terra. Cristo não vai pisar na terra. Nós já dissemos, nós vamos encontrar Jesus nos ares. Mas Satanás, que vem imitando Cristo, ele andará na terra. Ele aparecerá aqui e ali. Por isso Jesus disse, quando disserem que ele está no deserto, não saiam para ver. Eis que ele está no interior daquela casa, não vão, não acreditem. Porque quando Jesus voltar, todo olho o verá. Apocalipse 1,7 diz, eis que ele vem e todo olho o verá. Mateus capítulo 24, verso 30 também diz que quando Jesus voltar, todos os olhos o verão. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Todos o verão. Queridos, a Bíblia também ensina na carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O mundo está cheio de apóstolos, dizendo-se apóstolos de Cristo, mas que não ensinam obediência aos mandamentos de Deus. É fácil você identificar os falsos apóstolos, porque eles não guardam os mandamentos de Deus. Eles pregam que a lei de Deus foi abolida e que basta você aceitar a Jesus como Salvador, você não precisa obedecer os mandamentos de Deus. Ou seja, eles estão dizendo que você aceita Jesus como Salvador e pode continuar pecando à vontade. Porque 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. Se alguém aceita Jesus como Salvador e não obedece os mandamentos de Deus, ele vai continuar vivendo na prática do pecado. Porque pecado é transgressão da lei. Os falsos apóstolos ensinam assim. Não precisa guardar os mandamentos de Deus. Que Deus é este
que não pede de você obediência. Jesus, ele pede obediência. João capítulo 14, verso 15. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Os mandamentos de Deus não são para os perdidos. Os mandamentos de Deus são para os salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, meu querido irmão, os falsos apóstolos ensinam as doutrinas de Satanás. Não somente a guarda do domingo, mas também a imortalidade da alma. Mas eles são falsos apóstolos. Aqui diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 13 e 14. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, semelhante à descrição do Filho de Deus, dada por João no Apocalipse. Mas é o falso Cristo que andará na terra e vai dizer que mudou a lei de Deus, que passou a observância do sábado para o domingo. Será fácil você identificar o falso Cristo, porque ele odeia a lei de Deus. Meu querido irmão, o mundo todo será enganado, mas não o remanescente fiel de Deus. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. É a minha oração. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, eu te agradeço pela tua verdade pura, cristalina, clara, que nos mostra que os teus mandamentos são eternos como o Senhor é eterno, que a tua lei é santa, justa e boa como o Senhor é santo, justo e bom. Pai querido, volte logo para nos buscar. Abençoa aqueles que em ti confiam, querido Jesus, pois é em teu nome que nós pedimos. Amém. Deixo com você, meu querido irmão e minha irmã, a paz de Jesus. Amém.